O patrimônio arquitetônico eclético é, entre outras coisas, produto intelectual de uma época. Em Feira de Santana, ele configura aspectos relevantes da história local. Mesmo assim, nada se fez para impedir que a urbanização predadora, estimulada pela ausência de mecanismos legais de proteção, destruísse quase todo esse patrimônio em poucas décadas. Restaram as edificações que estão catalogadas neste livro. Elas remetem a um tempo em que a Feira de Santana, segundo o exemplo de outros lugares, alimentava o sonho de ser bela, ordenada, limpa e moderna. O ecletismo é uma expressão que vem do francês e significa, em linhas gerais, a reunião de elementos distintos, né, que se juntam para formar um sistema. No caso de arquitetura, é a utilização e harmonização de estilos do passado. O ecletismo se manifestou na arquitetura brasileira entre finais do século XIX e começo do século XX. Representou simbolicamente uma ideia de modernidade e de progresso, principalmente no período republicano. Ele surge na transição entre a monarquia e a república e se firma como um estilo simbólico de modernidade no período republicano. Nós temos vários exemplos no Brasil, porque foi um estilo que se estendeu em uma ampla faixa do território brasileiro. Então a gente tem exemplo de Belém até Porto Alegre, né? Então em Belém, por exemplo, a gente tem o Mercado Ver o Peso. Em Fortaleza a gente tem o Teatro José de Alencar. Em Recife se tem o Mercado São José. Na Bahia temos o Palacete Martins Catarino, que hoje é o Museu Rodin, ele foi restaurado e está preservado na sua integridade. Temos o Instituto Histórico e Geográfico, o Gabinete Português de Leitura. Em Porto Alegre a gente tem o Edifício Eli, também é muito interessante. Em São Paulo temos também um prédio fundamental, que é a Estação da Luz, porque usa as estruturas metálicas, né? E você vê que ele cobre praticamente todo o território nacional. Claro que ele não é uniforme, ele se manifesta de maneiras diferentes, porque essa reunião de estilo do passado permite isso. Na multifacetada cena urbana brasileira, as edificações ecléticas ainda se destacam por sua natureza singular e por uma estética que beira a irreverência. Um olhar atento, ou seja, um olhar além da simples inquirição formal, percebe, no entanto, que elas são mais do que simples edifícios na paisagem. São documentos incontornáveis da história e das utopias do país. O ecletismo surgiu em Feira de Santana em finais do século XIX e se desenvolve nas 3 primeiras décadas do século XX. Ele coincide com um período de renovação urbana. Então se pode ver nas fotos antigas, nas fotos, por exemplo, do centro, principalmente na rua Conselheiro Franco, em que todo o casario seguia esse estilo. Então era uma arquitetura muito uniforme e praticamente todo o centro da cidade foi reformado ou substituído pelo estilo eclético. A partir dos anos 40, quase não se tem exemplos importantes. Então, as 3 primeiras décadas do século XX é que definem praticamente o ecletismo em Feira de Santana. O ecletismo ele aparece em Feira de Santana em edifícios de uso privado e uso público também. No caso de edificações privadas, nós temos muitas moradias e, normalmente, não se tem muitos registros em plantas, documentos, que eram obras anônimas feitas por pedreiros e mestres de obras. Mas temos também obras assim mais representativas do ponto de vista de construções públicas, como o prédio da prefeitura, o prédio do Cuca, que foram assinadas ou tiveram à frente como responsável técnico um engenheiro, um técnico, o Alcioli Ferreira da Silva, né? Além dessas residências, dessas edificações públicas, nós temos em Feira de Santana os coretos e o paisagismo das praças Bernardino Bahia e principalmente essas duas, e a Praça Flor da Mota. Seguiam também um desenho, digamos, eclético, né, da geometria, influenciada pela geometria dos jardins franceses.
Agora, do ponto de vista das plantas, há uma grande transformação nessas construções, porque as edificações são feitas no alinhamento da rua, né? Mas a entrada principal passa a ser na lateral. Isso libera a fachada e cria a possibilidade de jardins na lateral, com fontes, né? com um paisagismo que contribui para que a casa respire mais, né? Nós temos também outra característica desse tipo de arquitetura, que ela não é construída no nível da rua, ela é sempre elevada, construída sobre um porão. Isso protege a construção da umidade, né? A casa respira mais, né? E do ponto de vista higiênico, ela é mais funcional. Então são algumas características que marcam esse tipo de arquitetura, além da decoração, né? Você tem elementos de vários estilos, florões, né? Arcos de várias formas, desde o arco quebrado, o arco ogival, até o arco pleno. Então há uma variedade muito grande de elementos decorativos que se juntam para criar o estilo eclético. Além disso, a gente tem em Feira de Santana, que teve, né, porque já desapareceu, a possibilidade de ver assim, várias facetas do ecletismo, como por exemplo o mercado de arte, onde você vê o arco ogival, que é típico do neogótico. Você vê, por exemplo, o Solar Santana, que era um tipo chalé, ele fica mais recuado da rua, lembra uma mini chácara, né? E nas fotos antigas você percebe ver os beirais todos decorados, né? Então a gente teve no passado a possibilidade de ver assim, várias manifestações formais do ecletismo em feira. Infelizmente quase todos desapareceram. A gente pode citar algumas casas importantes, como a casa de João Maria Falcão, que ficava na Senhora dos Passos, foi demolida nos anos 70. A casa da família Chico Pinto, que também era outro marco importante. A casa que pertenceu ao escritor Fernando Ramos, que também ela tinha todas as características do período eclético. A ausência de uma política de preservação patrimonial e a valorização do solo urbano contribuíram para o desaparecimento de expressivos exemplares da arquitetura eclética em Feira de Santana. Acrescente-se a isso o pragmatismo de um grande número de empresários e comerciantes sem compromissos afetivos com a cidade e em busca de novos espaços para seus negócios. Resultado: do desenho eclético que caracterizava a paisagem urbana feirense na primeira metade do século XX, quase nada restou. Há dois aspectos que devem ser considerados em relação ao tema da preservação do patrimônio. Primeiro é a percepção que a comunidade tem a respeito do assunto. E outro é o poder que o poder público tem de proteger legalmente e de promover ações que permitam o uso desses imóveis sem a sua descaracterização ou destruição. No caso de Feira de Santana, um agravante foi que o centro comercial ele coincidiu, existiu e se expandiu no que a gente chama de centro histórico. E isso forçou a descaracterização de praticamente todos os imóveis do centro, né? Isso foi um agravante porque, para atender aos interesses dos comerciantes, dos empresários, a demolição foi quase em série da arquitetura do centro da cidade. Além dessa expansão do comércio, a gente deve considerar que, em alguns casos, as famílias chegaram a um certo ponto que não puderam conservar esses imóveis, ou por questão de herança, ou por questão econômica, porque são prédios que quando o tempo vai passando, eles exigem uma tecnologia mais complexa para a preservação. Então, como as famílias não podiam morar nesse centro comercial e nem preservar os imóveis, elas passavam esses prédios adiante e eles eram, consequentemente, demolidos, né? Eu acho que até hoje ainda repercute no imaginário e no orgulho feirense a demolição da casa de João Marinho, a demolição da casa de Chico Pinto, a casa da Torre, né, onde o Oscar Marques morou. Então isso foi uma perda irreparável para a história e para a cultura de Feira de Santana. Ainda voltando a esse núcleo central, nós tivemos uma oportunidade de registrar de uma forma assim, eu acho que foi traumática, né, a passagem do bando que coincidiu com a demolição de um dos prédios da Conselheiro Franco.
Quer dizer, enquanto estava resgatando uma tradição de Feira de Santana, que foi o bando, né, que voltou às ruas e voltou hoje é um projeto consolidado, a gente presenciou a demolição de um dos marcos da arquitetura eclética em Feira de Santana. Então foi uma coincidência que eu considero um tanto traumática, né, para a nossa memória e para a nossa cultura. Os prédios que estão conservados na sua íntegra, praticamente na sua íntegra, são da prefeitura e o prédio do Casarão Flores da Mota. Eles são prédios tombados, né, e foram restaurados com acompanhamento do IPAC, com acompanhamento técnico. Então são prédios que guardam um pouco da memória arquitetônica de Feira de Santana. Além disso, nós temos prédios importantes que ainda, alguns tombados, outros não, como o prédio do Cuca, né, que é um prédio importante, está razoavelmente preservado, o prédio da Filarmônica 25 de Março, o prédio da Vitória, que só tem a fachada, né, infelizmente só tem a fachada, mas é uma fachada bem típica do ecletismo, com vários elementos, como colunas gregas, né, águias, esculturas. Então é um prédio também muito bonito e representativo desse período. Infelizmente restou apenas a fachada, né? O arquivo público, né, razoavelmente preservado, o prédio do Mercado de Arte, infelizmente sofreu uma reforma no telhado, né, foi modificado o telhado, mas preserva as fachadas com os arcos góticos, né, que é um exemplo também, junto com a direção dos passos do gótico tardio, ou digamos do neogótico, né? Porque a gente não teve gótico em Feira de Santana, a gente teve manifestações tardias que remetem a um período histórico, né? Que se chama, de um modo geral, de neogótico. Temos outro exemplo também importante, que é o casarão da Praça João Pedreira. É um dos marcos da arquitetura de Feira de Santana, e se você observar, ele constitui assim uma referência visual naquele núcleo que tem a direção do espaço, tem a prefeitura, né, tem esse casarão, mas infelizmente ele foi totalmente descaracterizado, restando a fachada, mas daquele jeito que você vê, né, com pinturas diferentes, sem ter uma preocupação de manter a unidade visual do prédio. Uma outra importância daquele prédio, que merece ser citada, é que ele é um dos poucos que a gente tinha em Feira de Santana com traços neoclássicos. Então ele veio antes dos outros, né? ainda preservava um pouco do estilo do período anterior, porque o ecletismo surge substituindo o neoclássico. Então ele tinha traços, você vê que a arquitetura dele é mais simples, não tem muita decoração, né? Ele tem uma geometria mais rigorosa, seguindo a estética do neoclássico. Infelizmente ele foi também completamente descaracterizado, porque não é tombado, né? A Câmara, também outro prédio importante, merece também referência em relação à Câmara aos acréscimos. Bom, o que se fez na Câmara, tinha um elemento central, né, que foi ampliado nas laterais. E se imitou nas laterais o estilo antigo. Isso é discutível do ponto de vista de restauração, porque não se deve imitar o passado. Isso ocorre também na Casa de Saúde de Santana. Ela tinha um núcleo inicial que era uma residência e foi ampliado na lateral, se transformando num centro de saúde. Razoavelmente conservado está também o prédio onde funcionou o Centro Educacional Pequeno Príncipe. Hoje é uma secretaria municipal. Então, pelo menos a parte externa está bem conservada, né? Se modificou o muro, que tinha outro desenho, que se pode ver nas fotos antigas, né? Outro exemplo é o prédio onde funcionou o Palácio do Menor. Infelizmente, quando se pensou em conservar, ele já era quase uma ruína. Então, só a geometria externa está preservada, ninguém sabe como ele vai ser recuperado. Mas existem as fotos antigas, se alguém quiser restaurar, pode pensar nisso. Próximo ao Palácio Menor existia também uma residência que foi construída por João Evangelista, que dá nome àquela rua onde ela ficava, né? E se tornou muito conhecida depois como a Casa de Zeca Portugal. Ela foi totalmente destruída também. Hoje existe apenas o muro com gradil e algumas esculturas que ladeiam o portão principal. Em 2013, eu vi nos jornais que Feira de Santana passou a ter uma lei de preservação municipal. Então isso eu acho que seria importante, né? Do ponto de vista local, para a preservação de alguns monumentos que restaram, né?
se criar um tombamento municipal. Eu não sei o resultado dessa lei, não vi resultados práticos. E também de preservação de alguns prédios modernistas, né, que já estão também ameaçados, né, porque alguns deles estão no centro comercial e em terrenos mais generosos, né, e provavelmente, se não tiver nenhuma ação municipal, já que o IPAC está mais distante, né, e demanda ações mais demoradas, eu acho que o poder público municipal poderia, se essa lei existe na prática, ela podia ser acionada para preservar alguns monumentos que sobraram na nossa cidade.